Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Esse vai ser o texto que vai dar não só o tom inicial, mas o trilho da nossa conversa. Eu quero ler na Nova Almeida atualizada. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. O apóstolo Paulo faz várias declarações nesses versículos que nós lemos, mas eu queria destacar algumas palavras ou expressões chaves. A primeira delas, filhos. A segunda, herdeiros. Mas também quero destacar a expressão até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim como no verso 3, quando ele vai usar a frase assim também nós. O apóstolo Paulo introduz um elemento de comparação, uma alegoria, que muitos discutem se isso era algo cultural ou se era lei no Império Romano. E eu costumo dizer que o mais importante não é discutir se o que era cultural virou lei, né? Se isso, né, de fato tinha esse peso legal ou não. O fato era que era tão conhecido que Paulo consegue usar isso como uma alegoria de uma verdade que, espiritualmente falando, essa sim é uma lei, é um princípio inquestionável. Qual é? É o fato de que o pai, ele simplesmente olhava para o filho e dizia: legalmente você é herdeiro, você tem direito a tudo, tudo que é meu é seu. No entanto, até o tempo que o pai predeterminasse, e essa idade variava no Império Romano, né? Isso poderia ser aos 16, poderia ser aos 18, né? Há registros disso acontecer até 24, 26 anos de idade. Dificilmente, né, se avançava muito essa idade e dificilmente se baixava essa média aí dos 16 aos 26. Ou seja, o pai dizia para o filho: você pode ser dono de tudo, mas até que chegue a idade certa, você não usufrui da herança. Você fica debaixo de tutores e curadores, gente que vão cuidar de você, vão te orientar, vão te ensinar, mas na prática você não difere em nada do escravo na casa. Ou seja, é dono, mas sem acesso à sua herança completa. Qual a razão dos pais agirem dessa forma? O motivo é muito simples. Enquanto o filho não tivesse um mínimo de maturidade evidenciada, ele não poderia ter acesso à herança. E eu quero tomar isso como ponto de partida, porque quando o verso 3 diz assim também nós, há duas aplicações que Paulo faz. A primeira delas, ele vai dizer: quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Paulo também vai usar isso como uma comparação para o tempo em que estivemos debaixo da lei, sem acesso à plena herança em Cristo e à nova aliança. Mas a mesma analogia serve para o fato de que eu e você, ele enfatiza no verso 7, somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Mas ele diz no verso 7, se você é filho, também é herdeiro por Deus. A pergunta é: quão herdeiro eu e você podemos nos considerar, quão herdeiros cada um de nós podemos nos considerar de Deus? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, onde Paulo faz uma abordagem similar, ele diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Isso significa que eu e você somos tão herdeiros de Deus quanto Cristo é. Isso precisa gerar em mim e em você uma percepção daquilo que nós temos direito quando falamos a respeito de uma herança. Qual é a herança dos filhos? Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, como diz o ditado, todo mundo é filho de Deus, né? Quem se torna filho de Deus?
João capítulo 1, versos 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, falando de Cristo, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos, né? Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, quando abraçamos por fé a obra de Cristo na cruz e somos regenerados. E a partir do momento que somos feitos filhos, nós somos introduzidos a esse lugar de herança. E quando a Bíblia fala de herança, ela literalmente está dizendo que tudo que é de Deus é nosso. Eu esperava um pouco mais de empolgação da sua parte. Eu sempre tive mania viajando por aí, olhando para tudo que era bonito. Eu gostava de comentar com aquele papai que fez, né? Eu olhava para toda a imensidão de todo lugar onde passava e dizia: tudo isso é nosso. Porque não há uma forma diferente eu e você olharmos para isso. E eu não me refiro meramente a questões materiais, tangíveis, palpáveis. É lógico que nós temos uma herança eterna, essa não será usufruída na sua plenitude ainda, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 22, Paulo diz: tudo é vosso. Ele também vai dizer: vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a pergunta é: se tudo é vosso, não é algo literal, então as outras frases da mesma declaração, e vós de Cristo e Cristo de Deus, também não deveriam ser vistas como literais. Mas se nós somos de Cristo, literalmente, não há o que questionar ou relativizar. Se Cristo é de Deus, literalmente, não há o que questionar ou relativizar, a frase tudo é vosso também não deveria ser relativizada. Nós precisamos entender que é um universo, né, de bens, dádivas que Deus nos disponibilizou. O apóstolo Paulo diz que, Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qualquer bênção que você puder imaginar é parte da sua herança. Alguns estão começando a empolgar, os outros ainda parece que estão desconfiados. Gente, outro dia alguém falou: não, mas isso está falando da herança futura. 1 de João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, a Bíblia diz: somos filhos, somos herdeiros. João diz: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós não sabemos qual o nível de upgrade, de atualização, de melhoria que vai ter. Mas a Bíblia diz: agora somos filhos. O que vem depois ainda não está claro. Então nós não podemos relativizar a herança dos filhos somente para o futuro. Mas o que muitas vezes nós não tomamos conhecimento é de que essa falta de percepção do que é nosso nos impede de usufruir aquilo que está à nossa disposição. Eu, anos atrás, ouvi uma expressão de um pastor com algo que ele se referiu denominando de a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele faz uma analogia em cima da declaração do filho mais velho, né? O irmão mais velho, na verdade, do que nós conhecemos como filho pródigo, da parábola de Jesus. A Bíblia diz que esse camarada, ele está aborrecido, que o filho que desperdiçou todos os bens do pai, quando volta, é recebido com festa. E a Bíblia diz que o pai mandou matar não o novilho cevado, né? Eu imagino que desde que o menino saiu de casa, o pai já estava lá engordando, né, o novilho, cevando, preparando para o dia da festa. E o mais velho está aborrecido, porque ele diz: eu nunca te deixei, eu servi todo esse tempo. E ele reclama com o pai: e o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. O pai olha e diz: filho, tudo que é meu é teu. Imagina a indignação do pai, dizendo: você estava esperando eu te dar um cabrito? Todos esses rebanhos são teus. Você podia ter comido quanto cabrito quisesse com seus amigos a hora que quisesse. E muitos de nós temos vivido um relacionamento com Deus à semelhança do irmão mais velho. A gente está choramingando porque Deus não nos deu um pouquinho do tudo que já é nosso. E imagino Deus olhando para mim e para você e se perguntando: por que é que você não entendeu o que já era seu, em vez de estar me culpando por não ter lhe dado. Agora, um texto que me chama muita atenção está lá em Mateus 15, 26. Quando Jesus é abordado por uma mulher cananeia, um dos evangelhos a chama de Ciro Fenício, a Bíblia diz que essa mulher chega desesperada, dizendo: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vem pedir para que Jesus a liberte sua filha. Jesus responde para ela: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. É lógico que estamos falando de um processo, né? Jesus, obviamente, está tratando de algo que Paulo vai explicar aos romanos, dizendo que a salvação primeiro é dos judeus, depois também dos gentios. Indiscutivelmente, os gentios seriam incluídos no plano e no propósito de Deus, mas na ordem, por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão, primeiro os judeus. E Jesus está dizendo: eu estou vivendo a primeira etapa, a porta para os gentios ainda não está aberta.
A mulher insiste e Jesus diz para ela, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo, o cachorro pode ter acesso à casa, pode morar na casa, ser amado e bem-quisto na casa, mas não é parte da família. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Estamos falando do início da Alcance, mais ou menos 2005. Era uma febre no Brasil na época a gente colocar uns adesivos de família, né? A figura do pai, da mãe, da quantidade de filhos nos carros, tentando promover a mensagem, o valor da família. E meus filhos começaram a campanha para a gente colocar adesivo de um cachorrinho junto. Eu dizia, gente, a família não envolve o cachorro. O cachorro mora na casa, mas não é da família. Eles, claro que é, pai. Um dia eu fiquei bravo, que peguei um deles botando o sobrenome de Subirá no cachorro. Eu falei, pode parar, o cachorro não é da família. E eles emocionalmente não queriam entender. Pensa num impasse, num negócio que rendeu, que deu discussão. Aí um dia, para resolver o assunto, falei, gente, vamos deixar quem entende das coisas dar a resposta final? Olha o que Jesus disse. Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filho e cachorro não estão no mesmo nível. Eles olharam para mim e disseram, apelou. Mas ninguém nunca mais discutiu. Não botaram mais o sobrenome de Subirá no cachorro e não tentaram me convencer a tratá-lo como parte da família, né? O ponto que Jesus está explorando não é desprezar a mulher, mas ele está dizendo, o fato de ser aceita na casa, recebida, de transitar por aqui, não te coloca no mesmo lugar. Mas o que é que a mulher respondeu para Jesus? Ela falou, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo, não estou tentando usurpar o lugar dos filhos, mas convenhamos, cá entre nós, eles não estão aproveitando toda a comida que o Senhor está dando. Me deixa pegar rebarba, sem usurpar o lugar deles. Me deixa pegar parte que eles não estão aproveitando, desperdiçando. Jesus olha e diz, mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz, naquela hora, a filha dela foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está a mim e à sua disposição quando a gente sentar à mesa como filho, entender o nosso lugar e acessar aquilo que nos pertence? Há uma herança à nossa disposição. E nós podemos viver isso de forma intensa, sobrenatural, poderosa e extraordinária. Mas a pergunta é, como acessamos essa herança? Tudo no reino de Deus vai depender da minha e da sua fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Não se acessa nada do que Deus tem sem fé. Então que a fé é o ponto de partida, isso é indiscutível. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém recebe nada de Deus. Mas a pergunta é, nós vamos alcançar tudo que Deus tem só com fé? E a resposta é não. E há vários textos que nos mostram isso. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 5, ele diz, acrescentai a vossa fé a virtude ao conhecimento. Ele vai falando de várias virtudes. E ele diz assim, porque se em vós houverem abundar essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ninguém vai entrar lá sem fé. Mas ele está falando de outras coisas que precisam ser acrescentadas à fé. Então a fé é indiscutível, sempre será necessária. Agora a pergunta é o único requisito? Não. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia fala que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Como se herda as promessas de Deus? Fé e paciência. Outra tradução diz perseverança, outra tradução diz longanimidade. Fé e perseverança andam de mãos dadas. Se você quer viver as promessas de Deus, precisa de fé. Mas é sempre fé e alguma coisa a mais. Quem está entendendo? Nesse texto, o apóstolo Paulo introduz um elemento importante para se acessar a herança completa, que é a maturidade. Se eu e você não tivermos maturidade, nós não poderemos acessar a herança completa. Esse é o primeiro tópico que eu quero destacar quando a gente fala dessa herança que devemos buscar e perseguir. Efésios capítulo 4, verso 13 diz, até que todos cheguemos à maturidade. Outras traduções diz a perfeita ou completa maturidade, né? A Nova Almeida atualizada diz até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura. Se espera de nós maturidade. Então a palavra de Deus nos mostra que quando eu e você nascemos espiritualmente, somos como crianças, como bebês. 1 de Pedro 2,2, né? Diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para que nos seja dado crescimento para a salvação. Então começamos a vida espiritual semelhante a uma criança que entra no mundo como bebês, mas espera-se que a gente se desenvolva. A Bíblia vai falar de vários estágios do crescimento espiritual, comparados ao estágio da maturidade na dimensão física.
Então a Bíblia vai usar o termo de bebês, de crianças, de meninos, mas fala sobre chegarmos à completa varonilidade, ou seja, o estado de homem feito, de adultos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que as crianças se alimentam de leite, mas os adultos de alimento sólido. Então ela usa não apenas as figuras desses estágios do crescimento, mas inclusive questões relacionadas ao comportamento, à alimentação. Paulo diz, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Seria muito estranho imaginar um garoto de 18 anos alistado para o exército, gritando lá no banheiro, mãe, vem me limpar. Porque espera-se que, à medida que se cresce e amadurece, que alguns comportamentos sejam deixados. Mas a maturidade, ela é necessária também para que se tenha acesso à herança. E Paulo usa esse elemento. Por quê? Sem maturidade, nós podemos botar tudo a perder. Quando você olha a própria parábola do filho pródigo, você tem alguém que tem acesso à herança antes de ter maturidade o suficiente e vai dissipar todos os bens vivendo uma vida dissoluta. Aliás, outro dia um irmão fez um comentário comigo, falou, pastor, eu estava lendo uma matéria e impressionante que aquilo trazia dados e estatísticas, e diz, incluindo os países de primeiro mundo, e diz, mais de 90% das pessoas que ganharam prêmios milionários de loteria perderam tudo em 2 anos. Ele diz, a maioria já no primeiro ano, mas em até 2 anos, 90 e tantos % das pessoas já não tem mais nada. Ele olha para mim e fala assim, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, amigo, eu não quero discutir a parte espiritual da coisa e evidentemente que eu não estou incentivando ninguém ao jogo, nós somos contrários, né, a isso por princípio espiritual, por ética e uma série de coisas. Mas eu falei para ele, tem uma outra pesquisa que mostra que muitos herdeiros de impérios bilionários, estamos falando de corporações, empresas, né, eles normalmente na segunda geração tem uma probabilidade altíssima de desconstruir, de demolir, estragar tudo o que a geração anterior fez. Isso não significa que tenha algo amaldiçoado. Mas o que você vai encontrar em comum, nos 2 casos, é que pessoas que são promovidas para algo para o qual não estão prontas e preparadas, tendem a desperdiçar isso. E deixe-me dizer algo para você, no reino de Deus não é diferente. No plano espiritual não é diferente. No ministério não é diferente. É por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que aquele que almeja o ministério, que quer ser visto, ele não pode ser neófito, novo na fé. Não significa que a experiência com Cristo não é genuína, mas ele ainda não teve tempo de amadurecer, de crescer. E nós precisamos entender isso. Aliás, pense algo que tem trazido problema para o reino de Deus desde a primeira geração, desde o início da história da igreja. São líderes imaturos. João escreve a respeito de um camarada na sua 3ª epístola chamado Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. Esse camarada, João diz, ele não nos recebe, e se alguém da igreja receber algum dos nossos, ele expulsa da igreja. Era o camarada que dizia, só eu posso estar debaixo dos holofotes, só eu posso brilhar. Agora eu fico pensando, o que seria receber João, gente? O apóstolo João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus para compartilhar algo na igreja. Fico imaginando um seminário de escatologia com João, falando sobre as visões do Apocalipse. Diótrefes dizia, na minha igreja João não pisa e quem anda com ele também não. Né? Gente que é insegura emocionalmente, que não amadureceu, que não cresceu, isso tem trazido estrago demais. Eu olho para a minha própria jornada, para a minha própria história. Eu comecei o ministério muito cedo, me dediquei ao Senhor e à obra do ministério muito cedo. E eu comecei a ver muito resultado do ministério e crescimento ministerial bem cedo. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise muito grande. Eu falo muito sobre isso no meu livro O Agir Invisível de Deus. E eu lembro que 1 ano e pouco depois, quando estava sendo ordenado ao pastorado, nosso querido, saudoso pastor Francisco teve uma experiência quando impôs as mãos sobre mim. Pastor Tomás estava junto, né? Saudoso Miguel, que já está com o senhor também, e estava orando. Ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus, que falou com ele a respeito do meu acidente, das coisas que eu estava passando, da crise que eu estava vivendo. E basicamente o anjo disse para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve, né? Embora tenha sido um ataque de Satanás, teve uma permissão divina. E ele começa a falar a respeito de como eu não estava pronto e preparado para aquele lugar onde eu estava entrando. O anjo diz assim, o sucesso dele se transformaria em fracasso, porque ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele estava entrando em níveis para os quais ele não estava preparado.
E o anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Mas o anjo diz, mas o Senhor precisava pará-lo para não perdê-lo. E o anjo termina a história falando, ele vai passar por um processo nos próximos anos de muito amadurecimento, antes que Deus o permita ser novamente reintroduzido naquilo que está fazendo. Quando você ouve uma palavra dessa, você pensa, o processo vai ser 1 ano, 2 anos. Depois de 25 anos, que foi a data, né, do meu tempo de pastorado, quando eu fiz a transição para o Marciano assumir Alcance, Deus disse, agora estou te levando de volta lá onde nós paramos, 25 anos depois. Sabe por quê? Ninguém amadurece sem tempo. Maturidade nunca vai acontecer da noite para o dia. Eu lembro da época em que mamãe botava fruta na estufa, vocês lembram disso? Enrola em jornal, bota embaixo dentro do fogão, você tenta acelerar a maturação, mas por mais que você possa acelerar, você não vai evitar o fator tempo. Maturidade sempre vai requerer tempo, mas a pergunta é, só o tempo é necessário? E eu tenho percebido não só que é uma maturidade requerida, que a maturidade não virá sem tempo, mas por outro lado, eu também percebo nas escrituras que só o tempo não resolve. Então, Jesus fala de processos usando figuras da natureza que são similares àquilo que nós vamos experimentar no plano espiritual. Por exemplo, em Marcos 4, de 26 a 29, ele diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente. Ela brota sem ele saber como. Aí Jesus diz, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só vai colher quando estiver maduro. Desde o processo do plantio, germinação, tudo isso, cada etapa envolve tempo. Essas coisas não vão acontecer todas da noite para o dia. E a nossa maturidade também não. Mas insisto na pergunta, só o tempo garante tudo? E a resposta é não. Em Hebreus, no capítulo 5, nos versos 11 e 12, nós lemos assim, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. E o autor vai dizer, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. No verso 12 ele diz, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Do que ele está falando? Dieta de criança e não de adulto. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele vai falar de tempo, ele vai falar de prática, mas basicamente ele está dizendo, esperava-se que vocês já fossem mestres, estivessem ensinando outros. Por quê? Pelo tempo decorrido. Ou seja, o que se esperava é que o tempo estivesse acrescentando algo a vocês. Mas não acrescentou. Vocês não só não são mestres, como a gente tem que ensinar de novo o beabá, os fundamentos de tudo, porque parece que vocês não absorveram nada. Então, sem tempo não há maturidade, mas só o tempo garante? Também não. Há muita gente que está literalmente perdendo tempo, porque não avança, não cresce e não amadurece. E gente, a conta da falta de maturidade, ela não se manifesta só no plano espiritual. Ao longo de 30 anos de pastorado, depois de muito aconselhamento, né, dado horas investido nisso, principalmente lidando com casais em crise, honestamente, tinha hora que minha vontade era dar uma chupeta para cada um, para marido e mulher, né, e dizer, vocês são 2 crianças, não cresceram. Porque a falta de desenvolvimento emocional é evidente que ela impacta a nossa vida espiritual. E nós percebemos o quê? Essas pessoas tiveram tempo, mas certamente lhes faltou o quê? Alguns processos. Isso é o que eu e você precisamos entender. E eu quero, junto com o ensino, colocar quase que uma espécie de desabafo. A perspectiva da visão familiar mudou demais, né? Mudou demais. Porque eu lembro que alguns anos atrás eu conversei com uma pessoa muito querida. Falei, está planejando ter outro filho? A pessoa tinha um filho só, né? E a vida é uma eterna cobrança. Quando está solteiro, a gente pergunta quando vai namorar, começa a namorar, pergunta quando vai noivar, quando fica noivo, quando é que vai casar, quando casa, quando é que vai ter filho, tem um filho, quando é que vai ter outro, se tiver outro, a gente pergunta mais um. Então a gente está sempre cobrando. Falei, e aí, tem plano de ter mais algum filho? Mas a resposta foi rápida, contundente, intensa. De jeito nenhum. Do jeito que a pessoa falou, eu falei, uau, quanta emoção nisso. Eu falei, por que de jeito nenhum? Ele falou assim, porque ter filho é muito caro. Primeira coisa que alguém poderia pensar é que nós estamos falando de um pai avarento, né? Que simplesmente está pensando só no trabalho que vai dar a ele, mas o ponto não era esse.
O que você tem ali, e o que tinha ali, eu posso atestar, conheço a pessoa, era alguém tão disposto a dar o melhor para o filho, que ele falou, para aquilo que eu planejo dar, eu só consigo bancar um, não consigo bancar dois. Não é que ele não achava que valia a pena. Ele simplesmente dizia, eu não consigo manter o padrão daquilo que eu quero oferecer. Mas por mais positivo que soe olhando dessa forma, nós temos uma mudança de pensamento em relação, não só aos tempos bíblicos, gente, mas ao que até pouco tempo atrás nos norteava. Ninguém antigamente pensava, não vou ter mais filho porque custa dinheiro. Antigamente o pensamento era o contrário. É só você olhar para a Bíblia. Quando a palavra de Deus diz que os filhos são como flecha e diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, quanto mais filho melhor. Qual é a lógica aplicada pela própria Escritura? Na sequência o versículo diz assim, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Quanto mais filho, principalmente agora falando dos homens, nesse caso específico, o camarada tivesse, na hora de resolver a treta com qualquer vizinho na porta, com aquele monte de guarda-roupa atrás dele de braço cruzado e cara de bad boy, mais segura a família estava. Os filhos sempre eram vistos como aqueles que iam acrescentar algo à família. Não era só proteção, produtividade, gente. Hoje a gente pensa que um filho a mais para comer custa mais. Antigamente se pensava de forma oposta. É mais mão de obra para trabalhar a terra, para plantar, para colher, para colocar mais comida na mesa. E qual é a grande mudança de antigamente para agora? É que antigamente se pensava na chegada dos filhos como quem vai contribuir para a família. E hoje nós pensamos nos filhos como alguém que a família vive em função deles. E essa inversão está causando a desordem emocional que vai custar mais caro do que a gente já está conseguindo ver ou mensurar até agora. Eu não preciso ir muito tempo atrás, gente. Vou falar da geração dos meus pais. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio de 3, começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Ralava o dia inteiro, pacoteiro de supermercado para ganhar meio salário mínimo. Eu achei que era mais esperto que eles. Falei, nasci para ser empresário, para ser patrão, para ter os meus próprios negócios. Eu ganhava mais dinheiro que eles me divertindo. Literalmente. Eu fazia pipa não só para soltar, eu fazia para vender. E aprendi técnicas do comércio desde bem cedo, fidelizar o cliente, por exemplo. Então o camarada comprava a minha pipa e erguia, eu descia com a minha, com o cerol na linha, cortava e aparava. Arrumava e vendia de novo para o mesmo cliente, que já estava satisfeito com o produto anterior. Eu fazia dinheiro me divertindo. Eu sou da época anterior a videogame. O pouco que tinha não era para qualquer um, né? Era um gráfico ruim, caríssimo. Então eu sou o remanescente que ainda brincou, jogou bolinha de gude, rodou peão. Tudo virava negócio, gente. A gente quando rapelava, que era tirar todas as bolinhas de gude do outro, ganhou, eu vendia de volta mais barato do que ele comprar no mercado. Até ganhar de novo, vender de novo, né? Eu fazia a mesma coisa com o peão. Eu fazia mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Só que um dia eu entro em casa, 14 anos. Meu pai está conversando com um amigo na sala, eu cumprimento, né, os dois. Meu pai diz, volta e cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego para você. Eu olho e pergunto, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai diz, não interessa. Eu digo, como que não interessa? Falei, pai, o senhor tem 2 filhos ralando que só para ganhar meio salário mínimo. Eu estou ganhando mais dinheiro que eles me divertindo. Meu pai falou, e esse é o problema. Ele diz, trabalho não diz respeito só a dinheiro. Você precisa aprender a ter horário, você precisa aprender a submeter a um chefe, você precisa entender que há uma questão de desenvolvimento de caráter. Ele falou, sua festa acabou, você começa amanhã. Eu olhei, era uma quarta-feira, falei, quem começa a trabalhar na quinta? Podia pelo menos esperar até a segunda, que nem regime. E meu pai disse, tem mais, e o salário não é só seu. Depois de tirar o dízimo, que é a parte de Deus, vai ficar só com esse percentual para você. O resto você ajuda em casa. Aí eu fiquei valente, falei, o senhor não precisa. Ele falou, eu não, mas quem precisa é você. Precisa entender que filho não é um bicho parasita que vai passar a vida inteira sugando os pais, principalmente depois de crescer. Que ele é parte da família. Se é parte da família, não só usufrui, ajuda a construir. Então a partir de agora vai ajudar dentro de casa. Papai subiu o tom, eu, sim senhor. Só que hoje em dia a mentalidade mudou. Os pais querem fazer tudo pelos filhos. Aliás, parece que é uma geração frustrada, dizendo, meus pais não me deram tudo. E aí eles decidiram estragar a próxima geração, sem entender que processos que você passou te ajudaram a crescer. E aí nós começamos a sabotar essas coisas. Gente, a mentalidade mudou demais. Por que é que os pais hoje estão dizendo, não quero ter mais? Custa muito, porque eles só pensam o tempo todo em tudo que eles têm que fazer. Mas não há uma visão de que os filhos precisam participar. Não estou falando, gente, de criança.
Mas estou falando de gente que cresceu e precisa ser preparado para a vida. Quem está me entendendo? Então, se nós não mudarmos essa mentalidade, começando da criação dos filhos dentro de casa, nós não vamos produzir amadurecimento. Eu lembro que eu comecei a ter determinadas percepções em Deus, palavras proféticas, e eu sabia, por exemplo, meus filhos, isso era regra de casa, nunca foi regra para a igreja. Meus filhos não podiam namorar antes dos 18 anos. Mas eu falei para minha esposa, falei, amor, nosso filho não namora antes dos 18, mas não sei se chega aos 19 para casar. Não é algo que eu aconselho para os filhos dos outros. Mas eu dizia para ela, eu tenho uma percepção em Deus de que as coisas vão andar depressa. Quando meu filho fez 15 anos de idade, eu queria tirar algumas coisas dele, né? Quando eu fiz 15 anos de idade, antes disso meu pai já tinha tirado a TV de casa da gente, dizia que não era para focar só em entretenimento. Mas depois, aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, eu lembro que eu deixei de lado algumas coisas. Primeiro, minha bike de freestyle, né? Eu decidi que mesmo na casa dos amigos, em outro lugar que teria acesso, eu ia poupar tempo de entretenimento para focar na preparação do ministério. Então, quando o Israel estava chegando perto dos 15, falei para minha esposa, falei, vou tirar o skate dele. O dele não era uma bike de freestyle, era o skate. Falei, vou tirar o skate e o videogame. Falou, por quê? Eu falei, está na hora de preparar esse menino, porque a gente não tem muito tempo para acelerar a maturação dele. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja em outro estado. Eu só tinha falado daquilo com a Kelly e mais ninguém. Quando termina o culto, estamos debaixo de um mover de Deus tremendo, e alguém bota eu ajoelhado no chão, me acabando de chorar, alguém bota a mão na minha costa e diz, Deus mandou te dar uma palavra que não precisa explicar para você entender. Deixa o menino com o skate e o videogame. Não mexa nisso, porque ele tem pouco tempo a se divertir, porque ele vai ter que virar homem muito depressa, porque tudo o que Deus tem na vida dele vai acontecer depressa. Eu falei, ok, vou dar um tempo a mais. Mas quando foi chegando perto dos 18, meu filho ganhou uma bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos. E eu sentei com ele e falei, filho, glória a Deus que não se paga pelo estudo, mas só morar lá, viver custa. Então você vai ter que comer, você vai ter que morar. Por mais simples seja a vida, vai custar e vai custar em dólar. Você tem noção de quanto é? Não, eu falei, eu fiz um levantamento para você. Não, pai, mas eu tenho meu salário que eu vou trabalhar à distância. Falei, a hora que fizer o câmbio, isso aí é nada. Aí quando eu mostrei para ele que com o salário dele ele bancava 1/3 do custo dele, ele desesperou. Mas daqui a pouco ele se ilumina e diz, não, mas tem fulano de tal. Era uma pessoa que a gente nem tinha muito contato, e procura ele e falou, Deus mandou te ajudar, você é um mantenedor. Todo mês, mesmo antes de você ir para lá, eu te dou tanto. Eu falei, ok, faz o câmbio. Ele falou, só tem 2/3. Falei, pois é, você não tem nem o que você precisa para sobreviver. Falei, pai, você não vai me ajudar? Falei, estou disposto a ajudar com outro 1/3. Mas não faço mais do que isso. Você não vai ter luxo nenhum, mas a primeira coisa que você tem que aprender. Falei, você está pensando em casar logo. Quem não sabe cuidar do orçamento como solteiro não merece ter uma família para cuidar. Então, ou você aprende a ser sério no seu orçamento enquanto solteiro, ou eu não te deixo levar esse negócio adiante. Então, vou jogar duro com você. Eu falei, o seu dinheiro, os seus 2/3 vão passar por mim para eu unir com o meu terço e eu te mandar todo mês. Eu só te mando no primeiro dia do mês o dinheiro. Se você gastar o seu dinheiro antes de terminar o mês, você está lascado, porque eu não vou te socorrer. Você está me entendendo? Tô. Repete. Nenhum filho gosta disso. Eu falei, você sabe quando eu falo algo. É que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Irrevogável. Eu falei, eu não estou de brincadeira. Você tem isso para comer. Você pode dividir por 30 dias e dizer, eu como isso todo dia, vai dar certo. Eu preferia comer um pouquinho pior nos 5 dias da semana e no fim de semana comer melhor. Mas você gerencia como você vai fazer. Se você gastar o dinheiro antes, não me peça que eu não te socorro. E aí de vocês tentar passar por cima de mim e na sua mãe. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, falta 3 dias para acabar o mês, ele me liga. A gente falava praticamente todo dia, mas a conversa começa assim, então, pai. Quando o filho começa, então, pai, já levanta a bandeira vermelha. Falei, então o quê? Falei, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas o senhor não pode me adiantar o dinheiro do mês seguinte? Falei, não. Falou, o senhor não tem? Falei, tenho, o dinheiro está parado na conta. Mas nós temos um trato. Falei, pai, mas são só 3 dias. Falei, te digo mesmo, são só 3 dias, você espera. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Falei, então me explique. Ele falou, eu não tenho o que comer. Meu dinheiro acabou. Não tomei café hoje, eu não almocei. E é por isso que eu estou aqui, botando o rabo no meio das pernas, te pedindo ajuda. Eu falei, jejua. Ele falou, o quê? Eu falei, jejua esses 3 dias. Eu
Falei, pelo horário você está me ligando, você já teve aula de manhã, uma sexta-feira, agora é só sábado, domingo, nem aula você tem. Eu falei, vá para a casa de oração, se você não tiver força, fica deitado 3 dias no chão. Ele já tinha feito 2 jejuns, 3 dias, eu sabia que ele aguentava. Eu falei, eu não vou te socorrer. Ele falou, o senhor está brincando? Eu falei, não. E aí falei para ele, e você ainda vai me agradecer. Eu odiava quando meu pai falava isso, mas eu senti uma alegria de passar isso para a próxima geração. Eu falei, um dia você vai entender e vai me agradecer. É lógico que a sabedoria nos ensina algumas coisas. Não falei nada para a mãe do garoto. Esperei passar os 3 dias, mandei o dinheiro, quando ele tinha comido, estava tudo bem. Fui conversar com a dona Kelly com a perspectiva correta. Falei, esse seu filho é uma bênção, não é? Ela falou, e não é mesmo? Eu falei, não. Você está sabendo que ele fez um jejum 3 dias na água? Ela, não. Eu falei, acabou de terminar. Ela, glória a Deus. Aí eu falei, tá certo que eu tive uma pequena participação. Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, então, dessa vez não foi só incentivo, fui eu que mandei ele jejuar. Não, mas quando você tem esses comandos de Deus, é muito importante. Eu falei, não foi comando de Deus não, mandei porque o quê? Ele falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, respira, não surta, seu garoto é maior de idade, não é mais um bebê. Lembrou disso? Lembrei. Aí eu contei a história para ela. Eu falei, amor, isso não é cruel só para uma mãe. Isso foi difícil até para mim. Mas eu tive um comando claro de Deus. Se você socorrer ele agora, ele não vai aprender nunca. Ele vai folgar todo mês. Eu preciso forjá-lo, eu preciso transformá-lo num homem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou confiante em Deus. Ela falou, mesmo assim é difícil. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero pedir um favor a vocês, mães. Se não fosse o amor de uma mãe, nós os filhos cresceriam tudo lesado. Mas assim, lesado em alto nível. Porque Deus fez todas as coisas com sabedoria. E a mãe tem uma capacidade de conforto, de consolo inigualável. Mas mãe, me ouça, tudo que Deus fez foi com sabedoria. Não só o amor e o consolo da mãe. A severidade de um pai é importante no desenvolvimento do caráter e na formação de todos os filhos. E eu quero pedir algo a vocês. Pare de atrapalhar os seus maridos a serem firmes. Porque algumas mães estão estragando os filhos em vez de ajudá-los. Porque estão roubando deles processos de amadurecimento. A maioria de nós teve que lidar com um monte de dificuldade. E a gente acha que os filhos não podem ter dificuldade nenhuma. Estamos colocando eles dentro de uma bolha em vez de prepará-los para a vida. Eu lembro que levou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio. Meu filho já estava casado, um dia ele me liga e falou, pai, estou ligando para te agradecer. Falei, agradecer o quê? Você me deve muita gratidão para muita coisa. Eu falei, lembra quando o senhor me fez fazer aquele jejum compulsório? Falei, lembro. E ele falou, e você me disse que um dia eu ia te agradecer. Ele falou, pai, eu estava pensando essa semana, eu não seria o homem de família que eu estou me tornando se você não tivesse me ajudado. Eu também não seria o homem de Deus que eu estou me tornando se o senhor não tivesse me ajudado. Porque depois que esse episódio passou, eu falei, filho, aprendeu a cuidar do orçamento? Ele falou, com certeza, nunca mais vou vacilar. E nunca mais vacilou mesmo, né? Porque a lição foi firme, foi precisa. Tá certo que há perspectivas e perspectivas para se olhar isso. Um dia meu filho recebeu um vídeo que alguém mandou do YouTube, né, com aqueles títulos bem sensacionalista. Pai faz o próprio filho passar fome para ensinar a lição. Ele disse, que doido, quem faria uma coisa dessa? Aí ele vai ver, era eu contando a história dele. Eu perguntei para ele, como você se sentiu na hora que nós tivemos uma conversa? Porque nós nunca falamos sobre isso. Ele falou, pai, na hora me bateu a indignação. Primeira coisa que eu penso é, que pai é esse? Que se recusa a dar comida para o próprio filho. Fala, você não pensou que filho é esse, que não ouve o conselho do pai sobre... Ele falou, não, me fiz de vítima. Ele falou, e o sentimento no início foi ruim. Eu falei, como é que você lidou com isso? Foi enquanto eu jejuava e orava muito nos 3 dias. Ele falou, o Espírito Santo falou para mim, não olhe para o seu pai com a lente momentânea das suas emoções. Olhe para o que seu pai tem sido para você a vida inteira. Ele falou, pai, o senhor sempre me amou, o senhor sempre cuidou de mim, sempre investiu em mim, sempre lutou pelo meu melhor. Então aquele sentimento isolado não cabe no resto do que é a pessoa que o senhor sempre demonstrou ser. Então eu decidi acreditar que o senhor sabe alguma coisa que eu ainda não sei e que chegaria o momento de agradecer. Mas eu lembro que a próxima lição que eu falei para ele, falei, filho,
Por mais que você cuide do orçamento, eu sei que você vai levar a sério isso daqui para frente. Pode ter momentos onde, de fato, a coisa vai fugir ao controle, imprevistos vão surgir. Eu falei, se isso acontecer, ele falou, posso te ligar? Eu falei, não. O acordo continua o mesmo. Eu falei, quantos milagres você viu, milagres de provisão dentro de casa enquanto você crescia? Ele falou, muitos. Eu falei, Deus não mudou, filho, é o mesmo. Mas está na hora do Deus do seu pai se tornar o seu Deus. E se algo acontecer, você nem ouse me ligar que eu não vou te socorrer. Mas você pode buscar Deus. Você pode começar a viver os seus milagres. 2 meses depois, o dinheiro dele aconteceu imprevisto. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. Ele fez de tudo, desdobrou, esticou. Faltava 2 dias, o dinheiro terminou. Ele não me ligou, só contou a história depois. Ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele está na metade do primeiro dia do jejum. Ele fala, Deus, eu tenho jejuado muito para te buscar por amor. Mas não quero fazer isso, obrigado, não. Ele falou, eu só fico lembrando do meu pai dizendo que está na hora de eu descobrir o meu Deus e o Deus das minhas provisões. Ele começou a orar, eu quero pedir que o Senhor faça algo, que o Senhor interfira. E eu ainda tinha dito algo para ele. Eu falei, último, os últimos $10 você nunca gasta. Você nunca sabe o que é que você vai precisar. Uma locomoção urgente, não tem gasolina, não tem transporte. Falei, os últimos $10 é proibido tocar. Então, chegou em 10, você não tem. Isso é uma reserva. E ele tinha $10 no bolso, mas ele estava levando aquilo a sério. E ele começou a orar e dizer, eu quero que o Senhor faça algo, porque eu não vou desrespeitar meu pai. Então eu não tenho esses $10. Enquanto ele estava orando, aquela oração foi aquecendo, pegando fogo, o coração dele foi fervendo. Teve uma hora que o Espírito Santo falou para ele, vá para a cafeteria agora. E ele simplesmente levanta, sai da sala de oração, vai para a cafeteria, pega a fila. Todo mundo está sendo atendido, ele pensando, o que eu vou fazer na hora que chegar a minha vez? Porque eu não posso gastar os $10. Quando finalmente a última pessoa está sendo atendida antes dele, o camarada vai pagar a conta quando termina o pedido, olha para ele, olha para o caixa, olha para ele de novo e fala em voz alta, meu filho ouviu, nunca se viram na vida. Tudo que esse menino pegar é por minha conta. Eu estava para largar um glória a Deus e meu filho disse que falou assim, não cara, que isso? Falei, filho, pelo amor de Deus, tu entra na fila sem dinheiro, pedindo que eu faça algo e fala, não, que isso? Ele falou, pai, eu nem sabia o que ia acontecer, eu não estava preparado para aquilo, fiquei sem graça. Mas o cara ficou insistindo, não, eu vou pagar, Deus colocou no meu coração, eu vou pagar a sua comida hoje, meu filho. Não precisa, o cara insistiu tanto, o que você quer? Eu falei, não, tá bom, então só um café. Aí ele falou, você não veio aqui só para tomar um café? Eu falei, quer saber, não vou perder tempo com você. Virou para o atendente e falou, você conhece ele que deve vir aqui todo dia, o que ele normalmente consome? Falei, além do café ele compra esse muffin salgado. Ele falou, me dá os 2, pagou. Pegou o troco, botou no dinheiro dele, falou, isso é algo entre você e Deus, você estava orando agora há pouco e resolvendo. Meu filho teve um surto de fé, surtou. Foi, pai, naquele ano que eu fiquei ali no Kansas, antes de ir para Tulsa, né? Ele falou assim, eu tive essa mesma experiência 3 vezes, de entrar na fila sem dinheiro e dizer, Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu fiz minha parte, agora é contigo. E sempre acontecia algo. Eu falei, pai, eu tenho vivido milagres, eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, porque primeiro o Senhor me ensinou a ser homem. E depois o Senhor me ensinou a ser homem de Deus. Eu falei, não pense você que já me agradeceu tudo que podia, você ainda vai me agradecer mais. Mas é bom você ver o resultado disso. Mas queridos, preste atenção. Nós precisamos resgatar algumas coisas que diz respeito ao entendimento de processos. Eu lembro de um dia que eu chego em casa e minha esposa não está triste, mas não está feliz. As mulheres às vezes são difíceis de decifrar, mas tem hora que você não entende, mas você sabe que tem algo que não está legal. Falei para minha esposa, falei, está tudo bem? Tá. Falei, não está. Tá, não está. Você não está feliz, não está triste. E esse é o problema, você não está nada, você está estranha. Com muita dificuldade apertando, ela, estou com dó de Israel. Eu falei, dó por quê? Falou, ele está lá nos Estados Unidos, sem dinheiro para quase nada. Eu falei, meu amor, e você estudando escola pública? Nós é que não tinha dinheiro para nada. O menino está na América, mesmo que estiver passando fome, está passando fome na gringa. Eu falei, o que é que está pegando? Isso, na verdade, foi antes do jejum compulsório. Ela falou, não, a gente estava numa chamada de vídeo, teve uma hora aqui na cozinha, eu passei na frente da cesta de fruta. Ele falou, ai mãe, que saudade dessas frutas, porque a verba aqui não dá para comer fruta, aqui fruta é cara. Falou, estou com a dó dele. Continuei a conversa, encerrei sem dar na cara, saí, peguei meu telefone, subi para o andar de cima, o quarto onde ela não ia ouvir, chamei meu filho. Ele olhou, pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, eu estou te criando para ser homem. Você quer casar? Quero. Então aprenda a ser homem. Homem não chora com mulher.
Você não chora com a sua mãe, você não chora com a sua esposa. Se você quiser chorar, chora com Deus, chora comigo, chora com os seus amigos. Mas você tem que ser homem e trazer estrutura, estabilidade emocional para sua casa. Próxima vez que você chorar que não tem fruta para comer para sua mãe, não vai faltar só fruta para você comer. Você está me entendendo? Sim, senhor. Eu lembro que mês depois aquele falou, acho que Israel adaptou bem, nunca mais reclamou de nada. A gente tem que mudar a maneira como estamos tocando nossa casa, gente. O propósito da administração não é falar sobre família, mas eu não quero jogar fora esse gancho. Por quê? Muitos de nós estamos tendo problemas com Deus por questões que nos faltaram dentro de casa. Uma geração que cresce com limites, ouvindo não, ouvindo espere, não tem dificuldade quando Deus fala não ou espere. Mas uma geração mimada, que cresce sem nunca ouvir não, nem espere, quando Deus vai falar não, e Deus não vai jogar o jogo que seus pais jogaram com você se foram moles, aí você começa a ter um monte de gente com crise de fé. Deus não me ama, Deus não está fazendo tudo que eu quero na hora que eu mando. E nós temos um monte de gente abalada porque não entende processo. Quais são os processos, gente? Tiago capítulo 1, para a gente encerrar. Versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Se a Bíblia falasse motivo de alegria já é um desafio, mas aqui está dizendo de grande alegria. O quê? O fato de passarem por várias provações. Não é nem só provações, várias. Motivo de grande alegria passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O texto continua e diz, ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Meu querido, se eu pudesse entrar numa hipotética máquina do tempo, voltar atrás, arrumar, mudar tudo na minha vida que eu quisesse, eu posso te dizer hoje com toda certeza, eu não escaparia de nenhuma dificuldade que eu passei. Porque foram elas que me forjaram, foram elas que me fizeram crescer, amadurecer. Elas foram processos de Deus. E muitas vezes o desespero, a aflição que a gente está, a falta de alegria, é porque a gente já sabotou tanto isso dentro da própria criação, onde nós não temos nem perspectiva para que Deus possa usar. Aliás, quando o camarada está lendo lá que Deus nos corrige como o pai corrige o filho a quem ama, tem gente que nem consegue entender mais perspectiva de amor. Porque a correção está desaparecendo da casa de muitos. E nós perdemos completamente a capacidade de entender, de relacionar com Deus e de corresponder com Ele por outro lado. Então me deixa recapitular. Nós somos filhos, como filhos somos herdeiros. A herança é muito maior do que nós podemos mensurar. Mas para ter acesso a ela, nós vamos precisar de mais do que fé. Vamos precisar de maturidade. Maturidade não virá sem tempo, mas também não virá só com tempo. Vai requerer processos, e nesses processos nós vamos experimentar. Eu lembro quando era criança e às vezes acordava reclamando de dor. Minha mãe explicava que eram as dores do crescimento. Durante muito tempo achava que isso era mito, depois descobre que é verdade. A criança tem uma hora que acelera o crescimento, está literalmente esticando, e vai ter inclusive dores físicas. E há momentos que no plano espiritual eu e você vamos sentir algo parecido. Jesus usa uma outra analogia, diz que quando chega a hora da mãe dar a luz ao filho, ela sente tristeza, mas logo depois ela não vai lembrar da tristeza, por causa da alegria de abraçar o filho que chegou. Há momentos onde nós vamos passar por provas e elas vão gerar desconforto, mas quando eu e você chegarmos no resultado final, nós vamos descobrir que nós saímos melhores do que entramos. Mas esse amém não foi ainda empolgado. Deixa eu tentar te convencer. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são lançados na fornalha. A Bíblia diz que quando eles saem com uma intervenção divina, não tinha cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo. A Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre eles. Nada havia queimado, exceto uma coisa. Qual foi a única coisa que queimou? O rei Nabucodonosor, Daniel 3, 24 e 25 diz, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo. O povo está em volta e diz, é verdade, rei. Diz, mas eu vejo 4. Tinha um a mais, você sabe muito bem quem era. Ele diz, eu vejo 4 homens soltos, andando pelo meio do fogo. A única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que os prendia. Deus não envia a prova para destruir você. Deus usará a prova para destruir aquilo que te prende, aquilo que te impede de crescer. E quando eu e você saímos, não vai ter cheiro de fumaça, não vai ter lembrança, mas também não vai ter mais amarra.
Lucas 22, 31 e 32, Jesus tem uma conversa estranha com Pedro, como diria o carioca, sinistra. Jesus disse para Pedro assim: Simão, Simão. Aliás, toda vez que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguidas na Bíblia, e você vai encontrar isso 7 vezes, sempre o que vem na sequência é uma crise. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Você imagina se isso é uma conversa que você tem com Jesus? Quão agradável. O diabo está querendo passar a peneira no 6 para ver o que é que sobra. Aí, imagino Jesus fazendo uma pausa dramática e o Pedro: Jesus, o senhor não ia deixar, né? Aí Jesus está quieto e o Pedro: Jesus, o senhor não ia deixar. Aí Jesus olha para o Pedro e diz: Simão, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Traduzindo, permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja abandonando você. Eu sigo intercedendo por você. Mas Jesus diz para ele: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo: você vai sair dessa melhor do que entrou. Eu não vou te poupar do desconforto. Aliás, essa foi a frase que meu filho usou quando ele ligou para me agradecer. Ele falou: pai, se o senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me roubado o resultado do amadurecimento. Jesus olha para Pedro e, em outras palavras, está dizendo: eu não vou te poupar do desconforto do processo, porque eu estou mais interessado no resultado do processo, que será o amadurecimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Deuteronômio 32, 11 e 12. Deus diz que carregou seu povo no deserto, a geração que ele tira do Egito, e diz que os carregou nas asas da águia. O que significa essa expressão? Águia não é um meio de transporte, tipo ônibus que você vai ver carregando passageiro. Mas dentro da natureza, não é com todo tipo de águia, mas dentro da natureza, o único momento onde você encontra isso é o chamado voo de adejamento. Chega um momento onde a águia mãe olha para os filhotes e ela sabe que chegou a hora de deixar o ninho. Mas é confortável demais para eles ficar lá. E ela começa a expulsá-los do ninho. E muitas vezes a águia tira o filhote na asa e se lança num voo que a princípio pode parecer panorâmico. E de repente ela dá uma sacolejada na asa e diz: te vira. E no susto e no desespero, os filhotes normalmente aprendem a voar. Há casos onde ela tem que dar o rasante e recuperar o filhote que ainda não conseguiu voar. Quando a Bíblia usa esse paralelo, de alguma forma Deus está dizendo: eu também vou tirar vocês da zona de conforto. Em alguns momentos vai parecer que eu estou jogando vocês na fogueira, mas eu quero que vocês cresçam. Mas quanto mais mimada for uma geração por processos que nos são roubados, mais dificuldade nós vamos ter de entender a maneira como Deus lida. Mas preste atenção: seus pais foram moles com você. Deus não vai jogar o jogo deles. Ele não vai abrir mão de princípios. Então você entende isso pela sabedoria bíblica e aceita o conforto do Espírito Santo. Ou o processo será mais doloroso, mas que vai rolar, vai rolar. Mas qual é o resultado final? Não é um Deus querendo que eu e você soframos. É um Deus querendo nos levar ao resultado do amadurecimento, para que a gente possa acessar uma herança ainda maior, na sua plenitude. Quem está entendendo, diga amém. Pai, nós oramos pedindo graça e favor, não apenas para o entendimento, mas para a aplicação da Tua Palavra de forma pessoal, individual. Oramos que o Senhor, além de trazer compreensão dos princípios da Tua Palavra, que o Senhor provoque e gere em nós a devida resposta de entrega, de rendição, de confiança no Senhor e nos seus cuidados. Nós pedimos graça e favor do Senhor, tanto para que possamos ser famílias que natural e emocionalmente promovam um ambiente de crescimento e amadurecimento, como também, ó Deus, que possamos viver um ambiente de preparação dos filhos espirituais, para que possam viver os processos de maturidade, porque será a única forma através da qual teremos acesso à herança plena.
Eu sei que há alguns que estão nesse momento sentindo as dores do crescimento. E nós clamamos bálsamo sobre o coração deles. Nós não te pedimos que o Senhor os poupe do desconforto do processo, apenas que o Senhor os sustente e que eles consigam vislumbrar aquilo que os aguarda depois. Que haja fortalecimento sobrenatural para que o processo não seja interrompido, não seja abortado, mas chegue ao seu pleno resultado. Que cada um de nós possa viver todos os teus processos, crescer e chegar nesse lugar que o Senhor planejou para cada um de nós. A perfeita varonilidade, o estado de pessoa adulta, completa. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra,